Fala pessoal, Felipe aqui. E hoje vamos falar sobre as histórias em quadrinhos. A origem das histórias em quadrinhos pode começar a ser estudada desde os afrescos do Egito Antigo, passando pelas pinturas da Idade Média até chegar ao século XIX, com o surgimento da primeira HQ moderna. No Antigo Egito, os afrescos narravam as crenças, os hábitos e os acontecimentos importantes da sociedade egípcia, com figuras humanas padronizadas pela lei da frontalidade e muitas vezes aparecendo juntas da escrita egípcia denominada hieróglifo. As pinturas medievais são outro ponto de manifestação artística que une a narrativa e a imagem. Nelas, a palavra escrita não aparece com tanta frequência como na arte egípcia, mas ainda há o objetivo de contar uma história porque a maioria da população era analfabeta, e a arte medieval tinha como objetivo ensinar e doutrinar a religião por meio das imagens. Um dos precursores das histórias em quadrinhos é o livro intitulado Max e Moritz, conhecido no Brasil como Juca e Chico, de 1865, do desenhista e escritor alemão Wilhelm Busch. Sua produção teve grande sucesso e Busch virou uma celebridade na Alemanha pelas suas histórias satíricas ilustradas muito próximas do cotidiano das pessoas, sendo um dos poucos autores deste gênero no período. A primeira história em quadrinhos moderna, no entanto, só foi criada no ano de 1895, mesmo ano que nasceu o cinema, pelo americano Richard Outcault. Seu personagem, conhecido como Garoto Amarelo, apareceu em tirinhas nas páginas de um jornal nova-iorquino. Assim, conquistaram o apreço popular e rapidamente começaram a ser cobiçadas por outros jornais americanos. Fato é que as histórias em quadrinho foram consideradas durante muitas décadas como uma arte menor, uma forma de expressão que não tinha espaço nas artes visuais nem na literatura. Na década de 20, as tirinhas publicadas nos jornais se multiplicaram e, a partir de 1930, passaram a ser publicadas em revistas, os gibis ou comics, expressão em inglês que se refere aos quadrinhos. Um dos gêneros de maior sucesso das HQs são as histórias de super-heróis, e em 1938 foi lançada a primeira revista do Super-Homem, criada por Joe Shuster e Jerry Siegel. A publicação foi o primeiro número da revista Action Comics, parte da editora norte-americana DC Comics, inaugurando o gênero de super-heróis, que ainda hoje é um dos tipos de quadrinho mais populares no mundo. Na década de 1960, a estética das HQs ocupou os museus e as galerias de arte, com obras do artista Roy Lichtenstein. A maioria dos artistas do movimento chamado pop art se apropriou de produtos, imagens e padrões estéticos populares para criar suas obras, e Lichtenstein fez com os quadrinhos. Outro estilo de HQs bastante apreciado em todo o mundo são os mangás, conhecidos pelos personagens com olhos grandes, o uso intenso de onomatopeias, a intensa dramaticidade e o traçado que destaca a expressividade e o movimento. Em determinado momento, alguns quadrinhos passaram a tratar de histórias reais e muitas vezes inserir temas de grande importância social em suas narrativas. Os elementos necessários para a produção dessa linguagem são o texto, que deve apresentar linguagem clara, sintética e de acordo com a faixa etária do público ao qual se dirige, os personagens, que podem ser pessoas, objetos, animais, entre outros, os balões, o local onde se insere a maior parte dos textos das HQs, apresentando diálogos, ideias, pensamentos, ruídos, sensações e etc. As onomatopeias, que são as palavras que produzem sons ou ruídos, e os recursos gráficos. Normalmente são símbolos gráficos que sugerem sentimentos e ideias. Por exemplo, uma lâmpada acesa em cima da cabeça de um personagem quando ele tem uma ideia.